Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nutrição vital e hoje eu te pergunto, por que você precisa de um suplemento quando a sua saúde não vai bem? E é esse que vai ser um dos vídeos mais importantes, eu tenho certeza que é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque eu vou poder te mostrar isso, a importância do suplemento quando você não está bem. Muitos de vocês já se perguntaram a necessidade de utilizar um suplemento ou você só usa? Calma, nesse vídeo eu vou te mostrar o que acontece quando você toma um suplemento. A partir de agora você vai entender como é que você pode utilizar um suplemento para corrigir um desequilíbrio, certo? Então esse vídeo vai ser super importante para você ver e utilizar a partir de agora o suplemento de forma certa, beleza? Então deixa o like e te inscreve aqui no canal porque esse vídeo está imperdível. Dito isso, bora pro vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nutrição digital e hoje eu vou te explicar por que e quando você deve utilizar o suplemento. Porque provavelmente você já deve ter visto uma creatina por aí, já deve ter visto módulos de fibras, né, alguma propaganda. Esse aqui provavelmente você já viu no Trem Sênior, né? Então você já deve estar careca de saber que existe um monte de suplemento. Mas aí, para que serve esse suplemento? Será que funciona para mim? Será que é só falácia? Nesse vídeo eu vou te mostrar isso, a função dos suplementos e como você pode utilizar eles de forma inteligente. Bom, então vamos lá. O suplemento ele tem o intuito de trazer equilíbrio para aquilo que não está bom, certo? Então aquilo que está em um estado de desequilíbrio. E para você entender, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Em algumas situações. Por exemplo, a desnutrição, a pessoa que está muito fraca. Tá? Essa pessoa, ela tem ali um desequilíbrio, que eu posso chamar assim, tá? Que é a questão calórica, ela consome menos do que ela gasta, então ela está gastando mais e consumindo de menos, então ela tem um desequilíbrio, certo? E agora ela precisa aumentar a quantidade para poder pelo menos equilibrar esse estado nutricional dela, né? Esse consumo energético dela. Então é super importante você entender que sim, o suplemento ele vai fazer isso. Já que a pessoa, né, Marvin, mas por que vocês dão alimentos ali que tem açúcar para essa pessoa que tem ali corante? Porque ela não está conseguindo chegar nesse gasto, né, ideal dela. Então a gente precisa colocar, né, mais calorias para que ela consiga chegar ali. Esse é um exemplo super simples para você poder entender. A gente tem que sempre buscar o equilíbrio e muitas vezes tu não vai conseguir fazer isso pela alimentação. Eu gostaria muito de dar um banquete para essa pessoa desnutrida e ela conseguisse comer tudo, mas ela não vai conseguir. Então muitas vezes tem que dar um suplemento, algo que vai ter que ter um pouquinho de açúcar, sim, porque ela vai ter que consumir aquele suplemento, um suplemento que tem ali uma densidade calórica muito alta, para que ela consiga ter ali, naquele pequeno momento que ela tem, que ela consegue comer, eu consiga colocar o máximo de calorias ali para dentro, para que a gente consiga assim, esse equilíbrio. Tá? Então a primeira coisa que eu penso na pessoa desnutrida, na pessoa que está fraqueza, é tentar equilibrar esse estado energético, o quanto que ela consome com o quanto que ela gasta. Mas calma, que eu vou te dar alguns exemplos que talvez vai servir para ti, que tem uma saúde boa, que aparentemente não está precisando de nada, mas você vai ver a importância de certos suplementos para esses estágios, tá? O exemplo que eu vou dar agora também é um exemplo que muita gente agora, hoje em dia, está sofrendo, que é a falta de vitamina D, por exemplo. Então eu tenho uma vitamina, né, por exemplo, a vitamina D, em baixa quantidade. Então eu tenho ali uma necessidade de suplementar, já que eu não estou conseguindo, né, ter ela por meio do sol, por exemplo. Tá? Então é importante que eu vejo, não estou conseguindo obter por meio do sol, né? Então eu vou ter que suplementar. Eu suplementando, eu tenho ali uma diretriz, uma referência, né, como nutricionista. Então eu posso prescrever de 2.000 a 4.000 unidades medidas. Essa é a quantidade que eu posso prescrever. Tá? Mas a necessidade dessa pessoa muitas vezes é maior. Ela está muito baixa, a vitamina D está muito baixa, então ela não consegue muitas vezes acordar, porque ela fica tanto cansada que ela não tem vontade de acordar, imunidade sempre baixa. Então a pessoa que tem vitamina D muito baixa tende a ficar gripada, a ter resfriado muito mais vezes. E aí eu vou me contentar em dar 2.000 e 4.000 unidades medidas, né, que é a quantidade que eu, nutricionista, posso dar, né, e eu vou ter que ficar ali com ela 6 meses para que ela consiga ter ali uma volta da imunidade, a volta dessa disposição, sendo que eu poderia, né, muitas vezes fazer um collab ali com o médico e o médico prescrever uma dosagem muito maior de vitamina D
né, para que ela consiga ter esse estoque, né, esse boom de vitamina D e que consiga ter maior disposição, de aumento da imunidade, muito mais rápido do que com um tratamento, né, que a referência manda. Então é super importante trazer aqui para vocês que muitas vezes a análise, né, de um nutricionista, de um médico, a gente consegue enxergar coisas que vocês não enxerguem, entende? Então é super importante entender que sim, essa pessoa, por exemplo, ela tinha ali um desequilíbrio, uma quantidade muito baixa. E aí eu vou ter que dar uma quantidade muito alta para poder equilibrar. Se eu colocasse ali a dosagem recomendada, eu ia ficar assim, ó, aos pouquinhos. Isso não é bom, porque essa pessoa ela vai estar com uma imunidade muito baixa, a chance de ela ter mais doenças é muito maior, tá? Então você já deve ter pegado. Sempre buscar o equilíbrio, tá? E a pergunta que eu quero fazer para ti é isso. O que você está em desequilíbrio? O que você precisa buscar agora? Você está cansada? Você não consegue dormir? Você está muito estressada? O que você precisa? Entendeu? Você precisa entender isso. A partir disso, existe algum suplemento que vai poder se encaixar nessa tua necessidade, tá? Eu vou te dar agora outros 2 exemplos super importantes, tá? Que muitas vezes você acha, eu estou bem, minha saúde está bem, meus exames estão legais, né? E você acaba não percebendo a necessidade de certos suplementos. Por exemplo, o PKK. O PKK é um suplemento que eu já tenho aqui, um vídeo onde que eu falo, né, ele bateu ali uma boa quantidade de visualizações agora, porque é um suplemento que está sendo utilizado muito, tá? Basicamente, o intuito dele é aumentar a quantidade de antioxidante no teu corpo. E aí você deve estar se perguntando, antioxidante, eu não consigo enxergar o antioxidante, né? Então é algo muito empírico, não consegue visualizar um efeito do PKK, né? Mas ao longo prazo você consegue enxergar. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem, eu estou gravando com o meu celular aqui, eu tenho a minha televisão aqui atrás, tenho computador, então tenho o ar-condicionado, então tem várias coisas que estão emitindo o quê? Radicais livres, tá? É isso que eu quero que você entenda. Quero que você entenda o porquê que a gente está suplementando, por que deve ser suplementado certos suplementos. Então é isso que é o intuito desse vídeo. Então eu tenho muitos radicais livres hoje em dia, a gente é exposto a muitos radicais livres. E esses radicais livres em excesso, tá? Eles vão fazer o quê? Eles vão aumentar a quantidade de oxidação no nosso corpo, então a nossa matéria orgânica vai sendo deteriorada. E quanto mais o tempo passa, mais radicais livres eu vou acumulando. Então quer dizer que com 20 anos eu tenho X radicais livres, com 40 anos eu vou ter muito mais radicais livres. Por quê? Porque você acumulou aquilo ali durante a tua vida. E o que acontece? Quando tem muito radicais livres, você precisa ter muito antioxidante. Só que o nosso corpo ele produz certos níveis de antioxidantes. Só que tem um limite. E a alimentação consegue fazer, consegue trazer para a gente um certo limite. Só que como a gente está colocado num ambiente super, né, oxidativo, né, super, onde a gente tem ali muito contato com questões radioativas, né, que trazem ali agressões para o nosso corpo, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que sim, hoje em dia, né, esse aumento de muitas doenças, por exemplo, câncer, por exemplo, doenças como diabetes, eles estão ligados, né, nessa questão celular mesmo. Efeito antioxidante, efeito radicais livres, né? Esse equilíbrio ele precisa ser buscado. E hoje em dia a gente só radicais livres. A gente só coloca radicais livres para o nosso corpo. Antioxidante a gente não está conseguindo colocar na mesma quantidade ou nem perto da quantidade adequada. Então por isso que o PKK ele está sendo estudado cada vez mais, porque estudos estão mostrando que o PKK é um suplemento que vai tentar chegar o mais perto possível dessa quantidade de radicais livres que a gente está tendo muito. Então a gente precisa tentar equilibrar isso. A gente está com muito radicais livres e pouco antioxidante. E a alimentação a gente tem que consumir muito para conseguir chegar aqui, ó, na metade. E a maioria das pessoas não consomem, principalmente verduras e legumes, então salada, né, e frutas. Isso aqui tem a maior quantidade de antioxidante. Então as pessoas não consomem. Então as pessoas estão tendo contato diretamente com um aumento de radicais livres e nada de antioxidante. Então imagina as células dessa pessoa, está sendo oxidada, sendo mutada. E o que é um câncer? Uma mutação. Então é exatamente isso que eu quero que você pense, tá? Então o PKK sim, pode ser um ótimo, né, suplemento para prevenção de doenças e principalmente para longevidade. Se eu quero pensar ali
nos meus 50, nos meus 60, nos meus 70 anos, eu posso pensar que sim, se eu utilizar o PKK, eu vou estar aumentando, né, a minha proteção do meu corpo contra esses radicais livres, então contra essas mudanças que eu vou sofrer ao longo do tempo. Então só para você poder pensar. Um outro suplemento, ômega 3 e coenzima Q10, tá? Muitas pessoas não conseguem sentir o efeito, porque isso é muito interessante. Hoje em dia, um suplemento mais que eu vejo assim, a pessoa utilizando é cafeína, porque tu consegue sentir a cafeína. Tu toma cafeína, tu sente o efeito da cafeína. Só que isso, no ômega 3 e na coenzima Q10, tu não consegue sentir. E isso é muito difícil, a pessoa ela tem dúvida se tu tá tendo se tu tá conseguindo ter aquele efeito. Só que é um efeito tão em nível celular que tu não consegue sentir. Por quê? O que o ômega 3 e a coenzima Q10 vai fazer? Basicamente, o que a gente consome hoje tem muito açúcar, muita gordura, então tem um grau de inflamação muito grande, muitas vezes tu não dorme bem, muitas vezes tu não faz atividade física, né? Muitas vezes tu tá ali muito estressado, né? Não consegue regular tuas emoções, tudo isso causa uma inflamação no teu corpo. Então, inflamação é algo que tu tem ali no teu dia a dia. A maioria das pessoas tem inflamação. E inflamação vai te gerar doença cardiovascular, vai te gerar ali doenças neurodegenerativas, então Alzheimer, demência, tá muito ligada a essa inflamação, tá? E essa inflamação ela pode ser por meio da alimentação, ou pode ser por meio do sono, pode ser por meio de outras coisas, como eu falei aqui, tá? Então, inflamação é algo que está na nossa vida, tá? Então, a gente tem ali graus de inflamação. Tem pessoas que têm uma inflamação maior, outras pessoas têm inflamação menor, certo? Então, o ideal é que a gente tenha ali um equilíbrio, né? Que tu tem inflamação, não tem como tu zerar a inflamação. Não, tem que ter um equilíbrio, né? Entre a inflamação que seja algo saudável dentro do teu corpo, tá? Então, como é que a gente consegue diminuir essa inflamação? Se tu tem uma inflamação muito alta, o que tu pode fazer para diminuir? Tá? Uma das coisas que pode fazer é utilizar o ômega 3 e a coenzima Q10 para tu buscar o equilíbrio. Então, sempre buscando o equilíbrio. Então, a coenzima Q10 e o ômega 3 elas vão buscar o equilíbrio da inflamação. Então, vai melhorar a tua questão funcionamento cognitivo. Então, tu não vai ficar toda hora, onde eu esqueci a chave. Não, tu vai ter ali uma melhora melhor, né? Então, tem várias coisas que dentro do teu corpo vão começar a funcionar melhor, principalmente mitocôndria, então liberação de insulina, função energética do teu corpo, então função oxidativa, então tu vai conseguir oxidar melhor as gorduras, então uma série de coisas assim que tu não consegue sentir no teu corpo, que tu vai vendo ali ao longo do tempo que vão fazendo efeito para ti, tá? Então é super importante você entender isso. Muitas vezes tu não vai sentir o efeito porque tu não tá doente, mas tu tá caminhando para aquilo. E é super importante você entender. A suplementação, por exemplo, de vitamina, de mineral, ou até mesmo de um ômega 3, de uma coenzima Q10, de um BQQ, ele vai ser ali algo silencioso, mas que vai fazer um efeito se colocado na dosagem correta, tá? Um efeito muito interessante de equilíbrio, tá? E ali na frente você vai colher todos os frutos. Então a mensagem que eu quero trazer para ti é essa: quais suplementos você deve investir e quais suplementos vocês não devem investir. Então você deve olhar ali para dentro de você e entender: o que eu preciso, o que eu acho que eu estou em desequilíbrio. Eu estou muito estressada, ou eu estou com dificuldade de dormir, ou eu estou com dificuldade de acordar, eu estou com dificuldade de muitas vezes subir uma escada, ou muitas vezes de não conseguir muita dor no joelho, ou muita dor nas articulações. Entender o que está errado, o que você acha que está com dificuldade. A partir disso, né, identificar se existe algum suplemento que poderia te auxiliar, que muitas vezes tu consegue fazer isso. Então muitas vezes tu vai equilibrar aquela deficiência, né, e isso vai te ajudar a ter aquela qualidade de vida que você tanto deseja, né, ou visualizar aquela qualidade de vida que você deseja por meio desse suplemento. Então o poder do suplemento ele é muito bom, mas tem que saber utilizar. Então esse que é o principal intuito, que eu vejo que as pessoas compram mais pela embalagem, mais pela propaganda, do que provavelmente pelo suplemento, pelo benefício que aquele suplemento vai poder te trazer. Então eu estou trazendo aqui para ti, porque eu também tinha alguns preconceitos com certos suplementos, e depois que tu vai entendendo buscar o equilíbrio, diminuir, aumentar para chegar nesse equilíbrio, as coisas começam a fazer muito mais sentido, certo? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários aqui se você gostou desse tipo de vídeo, porque eu acho que é um vídeo que eu trouxe muito conhecimento sobre
como é que para que serve o suplemento, né? Que muitas pessoas me perguntam, tá? Deixa o like, te inscreve no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.